Na quarta sessão da audiência do julgamento Anjos contra Joana Marques, Tatanka testemunhou e Joana Marques prestou declarações. O dia terminou com as alegações finais e é expectável que a sentença seja anunciada após o regresso das férias judiciais, em setembro. Eu voltei a estar presente em tribunal e relato o que aconteceu no Palácio da Justiça em Lisboa, em conversa com o advogado Afonso Pimenta, que, tal como eu, assistiu ao terceiro e quarto dia da audiência de julgamento. Bem-vindo, Afonso. Olá, Gustavo. Obrigado. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Ó Diamantino, diz-me lá uma coisa. Se tu ainda confundes hackers com ácaros, como é que vais proteger o site da nossa joalharia? Não te preocupes. Eu tenho alguém que pode fazer isso por mim. Ai, pode? Claro que pode. Proteja os seus computadores de hackers e vírus a partir de 1,70€ por mês. Com as soluções Smart de cibersegurança, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Afonso, começamos com a primeira pessoa a testemunhar em tribunal, o Tatanka, que neste caso já tinha sido chamado a depor, mas não tinha estado presente. Aliás, o terceiro dia de julgamento, nós estávamos presentes, começou exatamente por o funcionário judicial perguntar às advogadas dos Anjos se prescindiam da testemunha. Elas disseram que não. Eu fiquei um bocado a tentar perceber qual era a jogada, porque o Tatanka aparece no vídeo, é a pessoa que diz que assassinaram esta canção. Portanto, ele disse isso nos Ídolos e depois a Joana colou ali para fingir que ele estava a referir-se à atuação dos Anjos. Ele desta vez teve mesmo de se apresentar em tribunal, não é? Que corria o risco de ser... Podia ser levado sob custódia e ainda ser condenado em multa caso não comparecesse em tribunal. Exato, e desta vez apareceu mesmo. E, a meu ver, até acabou por beneficiar mais a defesa do que o próprio ponto de vista dos Anjos. Pareceu muito um tiro no escuro. A certa altura o Tatanka diz: qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que isto é um vídeo humorístico. Disse que para não encarar como humor tínhamos de ter uma visão deturpada da realidade e até sublinhou que quando lhe perguntaram se recordava que a letra do hino tinha sido cortada, ele diz: não me recordo, e mesmo que recordasse, porque é que isso é importante aqui? Que foi algo que as advogadas dos Anjos, não só neste dia, já no terceiro, tinham insistido muito com as pessoas que, atenção, a versão foi cortada, não aparece o hino todo. É óbvio que não aparece o hino todo, tinha sido cortada por fins humorísticos. Mas passamos à declaração da Joana Marques. Foi a última pessoa a prestar declarações em tribunal. Exatamente. Enquanto parte processual, os advogados podiam pedir as declarações de parte até às alegações finais. Isso também foi um assunto controverso no terceiro dia de audiências. As advogadas dos autores, neste caso, quase que só opuseram-se mesmo a que a Joana Marques prestasse declarações de parte, ao que a juíza liminarmente rejeitou, porque há esse direito a prestar declarações e, portanto... Isso não é muito normal? O outro lado tentar que portanto, a ré não se pronuncie? Não preste declarações? Não posso pronunciar sobre a estratégia processual das advogadas dos autores. No entanto, a declaração de parte não é mais do que um meio de prova em que a parte acaba por ser ouvida pelo juiz. A declaração de parte, ao contrário da prova testemunhal, é cingida a alguns factos das peças processuais às quais não temos acesso. Não pode prestar depoimento sobre tudo o que está no objeto do processo, e tem sempre aqui uma condicionante, porque sendo uma declaração de parte, ao contrário da prova testemunhal, todos os factos que lhe forem desfavoráveis podem servir como confissão. Há logo aí uma prova automática, ao contrário da prova testemunhal, há uma livre apreciação. Portanto, acaba por ter esse tipo de... corre o risco de confessar algo, no fundo. Poderia confessar algo. Ok. Um dos primeiros pontos que foi levantado pela Joana era referente a uma carta que tinha sido enviada na altura pelos Anjos, após a publicação do vídeo no Instagram da Joana Marques, e ela disse que a carta que enviaram dizia que tinham, salvo erro, 2 dias para retirar o vídeo. Isto em tribunal as pessoas não sabem, mas ouve-se um bocado mal às vezes, porque as pessoas estão a testemunhar para o lado oposto. Portanto, nós estamos nas costas de quem está a testemunhar, não há colunas. Mas eu tenho a impressão que o que dizia eram 2 dias para retirar o vídeo.
Mas pelo que percebemos também, e esta carta foi muitas vezes mencionada no 3º e 4º dia, a carta falava em prejuízos, em danos, não os quantificava. Era essencial quantificar estes danos nessa carta? A carta acaba por ter também uma liberdade de expressão quando escreve e quando enviam à Joana. Não quantificar os danos. Pode ser porque não conseguiram até o momento fazer o cálculo dos danos. Pode-se considerar também que por serem danos não patrimoniais, aqui é importante fazer a distinção. Os danos distinguem-se entre os patrimoniais, que têm uma expressão pecuniária direta, e os não patrimoniais. Neste caso fala-se muito nos danos morais. E portanto prejudicar o bom nome, exatamente. São tudo atentar, não é? À honra e ao bom nome, direitos de personalidade, no fundo, que acabam por estar aqui a ser lesados. Porque mais do que saber a liberdade de expressão, se está aqui não em causa, o que aqui acontece, e todo este caso acaba por demonstrar isso. Mas, ou seja, no entendimento de quem recebe uma carta desse género, não ver quantificados os danos... Acaba por ser mais vago. E, portanto, ainda que não quantificando, a Joana, mesmo atuando de boa fé, se calhar não consegue perceber exatamente, e em termos concretos, que danos é que eu posso ter causado em concreto. Que deveres posso ter violado eu com a minha conduta, com o vídeo. Okay. E, portanto, acaba por ser para o receptor da mensagem mais difícil perceber, ao ter uma consciência do comportamento que teve. Ou seja, as advogadas dos anjos muitas vezes diziam: então, mas a Joana recebeu a carta e o que decidiu fazer foi ignorar, tendo em conta que sabia que os anjos estavam a sofrer psicologicamente ou patrimonialmente, o que fosse, e decidiu não fazer nada. E de facto não estarem claros esses danos, parece-me que pode... Torna tudo mais vago. Exatamente, ao tornar mais vago, torna que a resposta da Joana não... Estão à minha casa a ameaçar-me com uma enxada, não é? Exatamente. Isso aí era uma prova. Se sim, prova disso, seria algo mais diferente, não é? Era mais concreto, acho que para o receptor... E vem com um cartaz a dizer: a Joana Marques é que me trouxe até aqui, qualquer coisa, não é? Ou seja, um perigo imediato, digamos assim. Na tua opinião, pelo que viste em tribunal, a Joana tentou ampliar o alcance do vídeo, ou por sua vez tratou-o como mais uma publicação das muitas que faz nas redes sociais? Eu acho que aqui nem sequer precisamos de ir a tribunal para perceber o que é que a Joana fez e o comportamento da Joana. A Joana não partilhou o vídeo recentemente, e aqui, Gustavo, podes corrigir-me se cometer alguma imprecisão. O vídeo não está nos destaques. Acho que o vídeo foi um chamado Reels no Instagram, e portanto encontra-se na página da Joana. Temos de fazer um longo scroll até encontrar o tal vídeo. Não é facilmente encontrável. Não é facilmente encontrável, sim. O motor de busca também não ajuda. Sim, se procurarmos Joana Marques, vídeo anjo, Instagram. Encontramos, entretanto, algumas notícias que têm, portanto, embutidas no artigo esse post da Joana, mas já foi um trabalho de jornalística. Exatamente. Que os jornalistas foram lá, está a fazer o scroll. Sim, 3 anos. Não se pode dizer que a Joana tem estado a partilhar, publicar e aumentar o alcance por si só o vídeo, porque não tem acontecido isto. Basta seguir a Joana Marques nas redes sociais para perceber o que é que, como ela tratou aquele vídeo, como sendo apenas mais um vídeo normal, não premiando ou de alguma forma tentando promover o mesmo. Também nas suas declarações mostrou-se empática com as posições dos anjos sobre os comentários de ódio que receberam após o vídeo. Ela disse até: tenho uma opinião semelhante à do Sérgio Ado Nelson sobre o cyberbullying, mas não posso concordar que tenha sido eu a incitá-lo. Aliás, nas alegações finais, os advogados da Joana realçaram não só esta empatia, e não contestaram propriamente os prejuízos financeiros que possam ter existido, que as advogadas dos anjos alegam. Esta ideia de mostrar-se não só empática, mas não contestar propriamente os eventuais prejuízos financeiros, joga a favor dos anjos? Foi em sede de alegações finais, é uma parte final em que os advogados tentam demonstrar e passar os últimos argumentos à juíza antes de tomar uma decisão. Portanto, não há aqui qualquer valor jurídico, permite-me o termo, Gustavo. O que há aqui é apenas uma consideração, uma empatia, e eu acho que durante todo o processo várias testemunhas assim o demonstraram. O Fernando Alvim acabou por ser a que mais o demonstrou, que usou a mesma expressão: estão muito magoados nas declarações que fez à imprensa, e portanto há uma empatia, mas em sede de alegações finais. Isso
não tem qualquer impacto na decisão na das decisão, não tem impacto na decisão Ok. das. E a questão de não contestar propriamente danos financeiros. Quando se fala em danos financeiros, e aqui todo o caso acaba por ter isso, é uma questão de responsabilidade civil. Ou seja, há de facto um prejuízo financeiro, que é um dos temas, que é o dano, chamado dano, um dos pressupostos da responsabilidade civil, mas não pode ser visto como único. Além de um dano, é necessário que haja uma culpa da Joana Marques, haja um nexo causal, ou seja, uma ligação entre a piada da Joana Marques e as consequências Os que danos, os não é? danos, Os prejuízos financeiros. os prejuízos financeiros, é necessário que ela tenha violado algum dever jurídico, uma ilicitude, o que se falou na ilicitude, Uhum. e é necessário que haja um facto, neste caso a piada em si. Uhum. Não pode ser um ato da natureza, tem que ser um facto. E todos esses pressupostos têm que estar Tem que estar provados. Tem que estar provados, exatamente. Sim. Portanto, até se pode falar que há de facto um dano, que houve os tais prejuízos que se encontram no termo jurídico dano, mas isso não implica que a Joana de facto tenha de alguma forma ofendido, porque é necessário que os outros também estejam. Ok, ou seja, o que eu percebi também pelas alegações finais dos advogados da Joana Marques é que eles, ao não contestarem esse possível dano financeiro, não acreditam que os outros pressupostos estejam presentes. Exatamente. Ou seja, aliás, o facto existe, ou seja, existe uma piada, não é? Mas depois eles não acreditam que seja legal e que existe um nexo de causalidade que leva a piada a ter o impacto financeiro que eles alegam que existe, Exatamente. e a culpa, não é? Sim, Exato. ou seja, um comportamento desviante Ok. da Joana Marques. Ou seja, o reconhecer de que impactos financeiros existiram nas empresas dos anjos, e os anjos não por si só não demonstra que a sentença possa ir a favor dos anjos, não é? Claro. Sim. É preciso mais No fundo, pressupostos. deve ser visto como uma orquestra, e se eu retirar Sim, boa. o, Analogia é boa. o violoncelista, deixa de ter aí uma orquestra, está incompleta. Ok. E portanto, daqui temos só um dos instrumentos Neste da orquestra. caso, eles até agora só. E aqui sofreriam. sabemos que há, por exemplo, o pianista. Faltam os outros elementos para termos a tal orquestra. Neste caso, chamamos de responsabilidade civil. A senhora juiz mostrou-se também exasperada por vezes. Esta parte, atenção, é mais opinativa, mas apenas me vincula a mim, não é? Atenção. Mas a senhora juiz mostrou-se exasperada com alguns comentários das advogadas dos anjos. Já tinha acontecido também no terceiro dia, mas neste quarto até talvez mais intenso. Argumentando que não faziam muitas perguntas, davam mais opiniões. A certa altura até usa a expressão: está a comentar ou está a perguntar? A advogada dos anjos também parecia bastante perdida, honestamente, sem encontrar muitas perguntas, só comentários sugestivos. Um exemplo disso é quando, questionando a Joana Marques, a advogada dos anjos diz: tem noção de que é um ultraje ter cortado partes do hino? Mas antes que a Joana pudesse formular uma resposta completa, a juíza interrompe com: a questão do humor é que nada é sagrado. E há aqui vários pontos interessantes. Nesta questão do hino nacional, é um ultraje, portanto, contra os símbolos da nação, fazer piadas sobre a interpretação do hino? Aqui a questão é que, e aqui o que se pode argumentar é que a Joana Marques, com aquela piada, ofendeu de alguma forma um dos símbolos nacionais, que é Sim. o hino. E tentou-se Ou aqui. são os anjos a sentir-se ofendidos por interposta pessoa, neste caso, sobre o hino? Parece ser mais isso. Ou seja, se analisarmos a piada, o que a Joana está a fazer é um exercício de e fazer no fundo, quem acaba por ser lesado com esta piada, quem acaba por ser o alvo desta piada, não é tanto o hino nacional, mas sim a interpretação dada. Ok. Nós estamos aqui a apontar o foco ao artista e não ao hino em si, ao símbolo em si. Coisa diferente seria o sujeito A, que pega num dos símbolos nacionais, por exemplo a bandeira nacional, e decide hastear mal a bandeira, não é? Tipo, ou grafitar, sim. grafitar a bandeira. Pronto, neste caso, sim, de facto, há aqui uma ofensa a um símbolo nacional. Portanto, o que aqui estava em causa é que a Joana acaba por, e aqui no exercício académico, aponta o dedo a quem hipoteticamente possa ter grafitado a bandeira nacional. Ela não está, neste caso, a ofender ou a grafitar um dos símbolos nacionais, que é a bandeira. Não está a cometer um ultraje. Não está a cometer um ultraje. O que a Joana está a pegar é na interpretação dos anjos sobre o hino, mas que poderia ser sobre qualquer outro tipo, qualquer outra música. Ok.
Mas ainda sobre o comentário da juíza de interromper e dizendo a questão do humor é que nada é sagrado, eu diria que este comentário já é suspeito de uma possível sentença, que eu diria e espero que seja favorável à Joana Marques. Mas obviamente temos que esperar. A Joana Marques, a certa altura, diz que uma pessoa ser satirizada e não gostar não faz com que não possa voltar a ser satirizada. Isto parece-me bastante óbvio. E é até o oposto do que costuma ocorrer com os humoristas. Normalmente, se aos humoristas dizem não podes fazer isto, eles voltam lá a correr e fazem novamente. Há vários exemplos disso. O Diogo Batáguas, em Setúbal, por exemplo, numa das atuações no Levanta-te e Ri, exatamente, ele próprio acaba por repetir a piada que fez contra Neto Moura é corno, hashtag Neto Moura é corno, era o que ele tinha numa t-shirt. Exatamente, na altura, debaixo da ameaça de um processo judicial do juiz Neto Moura a vários humoristas, um dos quais o Diogo Batáguas. E temos também o caso dele relativamente a um processo que o David Carreira, que não chegou a ir a julgamento, mas houve ali uma ameaça de chegar a tribunal, não chegou a ir a julgamento e resultou da parte do Diogo Batáguas não só numa série sobre a liberdade de expressão no humor, e também em parte de um espetáculo ao vivo que o Batáguas fez. Portanto, a conclusão é: será irresponsável enquanto humorista se a Joana Marques não aproveitar todo o material humorístico que o julgamento lhe deu. Sendo humorista, ela tem de fazer alguma coisa com isto. Há quase um dever humorístico. Há um dever humorístico perante o material que lhe está a ser oferecido neste julgamento para ela aproveitá-lo da forma que entender, a meu ver. Vamos ver o que é que acontece depois da sentença ser publicada. Acho que a sentença aqui é que acaba por ser o determinante. Exatamente. Para saber se ela pode também, não é? Se ela pode ou não. Ou seja, claro. Vamos saber em setembro se aquele vídeo de facto constitui apenas uma liberdade de expressão ou se de facto ultrapassou esses limites de liberdade de expressão e acabou por ferir outros direitos. Porque o que temos aqui em causa é uma colisão de dois direitos, os direitos de personalidade versus o direito de liberdade de expressão. E a juíza vai ter que decidir agora, em setembro, qual é o direito que prevalece. Qual dos dois vai prevalecer. Caso opte por decidir dar primazia à liberdade de expressão e, portanto, considerar que a Joana não praticou nenhum ato ilícito e, portanto, não deve ser responsabilizada por isso, sim. Se calhar o código dos humoristas obriga a que a Joana faça alguma coisa. Eu diria que obriga. Também, já agora, quero condenar os anjos. Eu sugiro condenar-se os anjos por um dos debates mais desinteressantes sobre os limites do humor que já tivemos em Portugal. E é dizer muito porque os humoristas, sempre que vão a podcasts deste género, por exemplo, não que eu puxe muito pelo tema, mas volta e meia falamos sempre de limites do humor. Há muitos debates sobre esse género. Este dos anjos é um dos mais desinteressantes, porque a piada da Joana é banal ao ponto de isto não ter qualquer quase discussão retórica intelectual sobre este assunto. Se fosse uma piada que várias pessoas considerassem gravíssima, de forma geral as pessoas entendem que aquilo é um vídeo humorístico. Mesmo as testemunhas em tribunal, muitas chamadas pela acusação, consideraram o mesmo, que se percebia perfeitamente que era um vídeo de cariz humorístico. Portanto, bem, anjos sejam condenados, não diga prisão nem a pagar milhões, mas digamos socialmente por terem sujeitado Portugal a um debate tão desinteressante sobre limites do humor. Acho que aqui também os ex poderão depois falar num problema de gestão de carreira. Se calhar este processo acabou por pode levar a um problema de gestão de carreira. Sim, que já é extrajudicial, obviamente, claro. Há também uma notícia do Expresso de há umas semanas que indica que se os anjos perderem em tribunal vão ter de pagar 31 mil euros em custas. É o preço, sensivelmente, de um concerto e meio dos anjos. Isso significa que, se a Joana Marques for absolvida, não terá qualquer tipo de despesa financeira com o processo, Afonso? Mais ou menos. Aqui o que se fala é nas custas de parte, chamadas custas de parte. A parte vencedora deve ser ressarcida na proporção da qual vence, ou seja, a Joana pode ser condenada não a 1 milhão, mas suponhamos a 1 euro, como falou o Ricardo Aruz Pereira. Deve assim, o que aqui está em causa é que, caso a Joana seja de facto absolvida e, portanto,
pode pedir custas de parte e as custas de parte estão limitadas no tribunal. As custas de parte são todas as despesas que ela teve no processo, com alguns limites. Inclui-se as taxas de justiça. Taxas de justiça, no fundo, é o que se paga para poder ir a tribunal, algo que se discute muito na altura do Orçamento de Estado. A dificuldade do acesso à justiça está também nestas taxas que se pagam, que estão relacionadas com o valor da causa, ou seja, o tal 1.100.000 euros acaba por levar a taxa de justiça muito elevada. Isto é uma tabela, portanto, quanto maior for, maior a taxa de justiça. E a Joana também é ressarcida em 50% a título das despesas com os mandatários, com os advogados que teve. Muitas das vezes estes valores não chegam para cobrir a totalidade com que gastou com honorários de advogados. Portanto, não será provavelmente e muito certamente ressarcida com tudo o que teve, todos os gastos que teve com este processo. Assumindo que é absolvida e que os anjos de facto têm que pagar este valor, a Joana ainda assim gasta dinheiro com Acaba isto. sempre por gastar dinheiro. Perde sempre dinheiro com sempre estas logísticas de tribunal. A pessoa é absolvida, mas... E não há nenhuma forma de... Pode eventualmente depois fazer uma nova ação para ser ressarcida. Ir a meter os anjos em tribunal? Meter os anjos em tribunal, sim, uma ação... Por favor, se resultarem em mais julgamentos deste género, sim, queremos. Certamente será um julgamento mais técnico. Sim, não vale a pena, não, por favor, não percam esse tempo. Depois, portanto, a Joana prestou declarações e já na parte final do dia, a seguir ao almoço, começaram as alegações finais. Basicamente, isto para quem nunca teve a experiência, também foi a minha segunda vez em tribunal, mas é o primeiro caso que eu acompanho. As alegações finais é o advogado de um lado tem 1 hora para, portanto, fazer uma espécie de resumo dos seus argumentos que defendem a sua causa, e depois o advogado do outro lado tem na mesma 1 hora, mais ou menos, para defender o seu lado. Começou por ser as advogadas dos anjos, que dizem, a certa altura, nas alegações finais, o seguinte: somos pró-humor, não nos podem dizer que para certas pessoas vale tudo. Isto aludindo a uma ideia que passaram também mais à frente, de uma certa impunidade dos humoristas por se poderem refugiar no argumento de que não produzem discurso sério. Ou seja, de que isto é uma piada, atenção, isto não é para ser levado a sério. Mais à frente até usam um exemplo que também esteve a circular na comunicação social, da condenação, até mais ou menos recente, da condenação à prisão do neonazi Mário Machado, que alegou que o comentário que fez numa rede social sugerindo a prostituição forçada das gajas do bloco era uma piada. O que é que isto significa, Afonso? Que o humorista, por ser humorista, tem mais direitos de liberdade de expressão? Para já, os dois casos têm muito pouco a ver, porque o caso da Joana Marques é uma questão cível, ou seja, a Joana nunca seria presa, caso seja condenada neste caso. Mário Machado, de facto, há aqui um crime. Há aqui um bem jurídico que merece uma tutela penal que foi violado. Mas a lógica do argumento semelhante? A lógica do argumento Mário Machado parece ser... de ele ter dito que foi uma piada, parece ser uma estratégia de defesa, quando não é assim o caso. O que nós podemos aqui, fazendo uma análise às duas situações, é que a Joana não tem, e com as declarações que presta e com o vídeo que faz, não há aqui uma ilicitude. Ela não está a violar nenhum dever jurídico, ao contrário de Mário Machado, que parece, e o tribunal também o considerou, que ao utilizar o argumento isto era uma piada, é uma mera estratégia de defesa. Que ele não conseguiu provar, aliás. Ele não conseguiu provar, aliás, e de facto o tribunal considerou que as declarações eram um incitamento ao ódio, portanto foram declarações sérias, violando vários deveres jurídicos, o bom nome de várias pessoas, e o facto de ter sido preso também tem aqui uma diferença substancialmente grande. Quando se fala que ele foi preso por ter feito seja uma piada, seja discurso ao ódio, Mário Machado tem um registro criminal extenso, longo, ligado aos movimentos de extrema-direita, aos movimentos de extrema-direita, e isso certamente foi foi tido em conta na medida da pena. Ou seja, se eu estou a perceber, o que tu estás a dizer é que o contexto interessa. O contexto acaba por interessar muito, sim. Diferente do Mário Machado. Ou seja, os neonazis, como Mário Machado, também podem fazer piadas. Ninguém está a dizer que não podem, não é? Tem é que provar que as fazem. Não é? Em tribunal se usa esse argumento, isto é uma piada, ok, então prove que estava a dizer uma piada. E tem que provar, mais do que provar que é uma mera piada, a piada também pode ser considerada ofensiva, e neste caso o que os anjos consideram é que esta piada os ofendeu. O que os neonazis, caso façam uma hipotética piada,
teriam que demonstrar que essa piada não é ilícita, que não viola nenhuma norma jurídica, o que é difícil de comprovar, sendo o caso de uma declaração feita proferida por um neonazi. Ou seja, o humorista, por sua vez, tendo em conta a profissão que tem, o contexto dessa profissão e um histórico de produzir discurso humorístico, habitualmente mais facilmente consegue demonstrar em tribunal que, lá está, um vídeo publicado numa rede social onde a Joana Marques sucessivamente publica, por exemplo, a rubrica do extremamente desagradável e outros vídeos humorísticos, aquilo muito mais facilmente é provado que se insere num contexto humorístico. Ou, por exemplo, o caso do Léo Lins num espetáculo de stand-up, o facto de estar em palco com pessoas que pagaram um bilhete, compraram, e ele ser um stand-up comedian com uma carreira, mais facilmente ajuda a enquadrar e a provar que aquilo é uma piada. E não acontece o mesmo com o Mário Machado, porque não é humorista. Não era humorista, sim. Okay. Os humoristas quase que têm uma maior tolerância por serem declarações não sérias. Situação semelhante ao alguém que numa novela diz: eu aceito casar contigo. Sabemos que é uma declaração não séria porque é ficção. Depois passámos para as alegações finais dos advogados da Joana Marques. A certa altura falaram de um termo jurídico. Eu tive que pedir a tua ajuda na altura e portanto peço que também expliques aqui no podcast. Falaram de um termo que é culpa do lesado. O que é que isto significa? O que aqui estava em causa e o que os advogados da Joana tentaram alegar nas alegações finais é que, de alguma forma, o lesado, a pessoa que sofreu os danos, também contribuiu para isso. Um exemplo académico seria... Os anjos contribuíram para os danos que lhes foram causados. Exatamente. Tal como alguém que passa uma estrada fora da passadeira ou decide passar uma autoestrada e é atropelado. De alguma forma, essa pessoa contribuiu para... O facto de ter sido atropelado. Para o facto de ter sido atropelado. Portanto, há aqui uma analogia fácil de se fazer que os advogados dos anjos tentaram, de alguma forma, comprovar. Ok. A certa altura, eles também, os advogados da Joana, têm aqui uma citação muito boa, que é querem transformar a ré numa seguradora dos infortúnios. Ou seja, querem culpar a Joana por tudo o que de mal lhes aconteceu naquele período, encontrar no fundo um bote expiatório. Mas resumindo as alegações finais, o que me surpreendeu mais, e eu, fora alguns juridiquês que me foi escapando, foi muito óbvio para eu, um cidadão comum, perceber que os advogados da Joana citaram abundantemente testemunhas de ambos os lados para apresentar os seus argumentos, e as advogadas dos anjos citaram essencialmente uma testemunha, Ricardo Araújo Pereira, e para dizer que não concordavam com ele, o que parece-me que não reforça muito os argumentos apresentados pelos advogados dos anjos. Depois aconteceu ali uma situação mais no final, já no final das alegações finais, houve um direito de resposta que se tornou numa segunda ronda de alegações finais, no fundo. Pelo que percebi, algo pouco habitual. É dado o direito de resposta aos advogados. O que os advogados muitas das vezes acabam é por tornar essa resposta numa alegação, ou seja, uma segunda ronda de alegações. Na hora antes do almoço, as advogadas tinham falado que iriam repartir o tempo das alegações e isto é permitido. O que depois não aconteceu porque uma advogada ocupou a hora toda, e a juíza considerou que já tinha coberto todos os assuntos da audiência e discussão e de julgamento. Exato. E portanto o que houve aqui um direito de resposta pela outra advogada dos anjos, e aqui pode-se entender ou não que extrapolou este direito e que já estava a entrar em alegações. Pronto, e eu que não sou advogado e posso dizer, acho que foi um bocado uma tentativa desesperada já de salvar ali qualquer coisa numa reta final, já em sofrimento. Esse direito de resposta, portanto, tornou-se na segunda ronda de alegações finais, e as advogadas dos anjos fizeram o chamado bingo dos coitadinhos, que foi, de repente atacaram a comunicação social, disseram que os anjos tinham sofrido muito primeiro, e que admitimos que sim, sofreram muito. Depois a comunicação social estava toda contra si, e que também estava a lutar contra a elite a que pertence a Joana Marques. Foi o bingo todo de comunicação social, elite, somos muito pobrezinhos e coitadinhos. Incentivou ainda a que mais pessoas tenham coragem para avançar com processos deste género, ou seja, contra humoristas por causa de piadas. A certa altura diz a frase, e passo a citar: é preciso ir à guerra para ter paz,
realçando a coragem do Nelson e Sérgio Rosado por terem avançado com este processo. Depois criticou ainda Ricardo Araújo Pereira por ter colocado pessoas em tribunal que tiraram fotografias à sua casa depois de ter sido ameaçado. Isto já é um processo que tinha sido mencionado no 3º dia de julgamento e que em nada está relacionado com este, não é? Porque, portanto, uma coisa é uma ameaça iminente, certo? Fotografarem a casa de uma figura pública enquanto está a ser ameaçado é, no fundo, incentivar a que alguém vá lá, não é? Há essa causalidade Há aqui uma causalidade, ou seja... lógica, não é? Evidente. Sim, o Tribunal considerou que, de facto, que depois de ser ameaçado de publicarem fotografias da sua casa, acaba por ser aqui... Isto para sugerir uma coisa que também o Ricardo não disse, mas que elas insistiram 3 ou 4 vezes que disse, que a liberdade de expressão é absoluta. O Ricardo sempre disse que não é absoluta, é limitada pelo que já está presente na lei. Por outros direitos, neste caso é a chamada colisão de direitos, que foi o que se discutiu aqui. Para, no fundo, sugerir que o Ricardo era a favor de uma liberdade absoluta, mas quando as coisas não lhe convinham, colocava pessoas em tribunal também. Meu Deus. O direito de resposta dos advogados da Joana Marques, ou seja, o que aconteceu foi as alegações finais primeiro foram do lado dos advogados da Joana Marques, depois passaram para... Primeiro, as alegações finais começam sempre pelos autores, neste caso os anjos. Exatamente. Tem depois o réu o direito às alegações de 1 hora. Depois houve um direito de resposta. Voltaram a falar as advogadas dos anjos. E por fim, o direito de resposta exercido pelas advogadas. Foi intenso, para dizer pouco. No fundo, a advogada destrunfou ali os poucos argumentos dos anjos que ainda restavam, nomeadamente o da comunicação social, que foi um momento muito giro, em que relembrou que por 2 vezes, no início do julgamento, sugeriu que fosse à porta fechada. Algo que foi rejeitado por 2 vezes pelas advogadas dos anjos. A certa altura, a advogada da Joana Marques diz até tentei ser amiga. Sim. Foi um momento digno que diria que teria resultado em alguns palcos de stand-up comedy. Tal foi visceral, aquilo foi mesmo dentro de uma irritação já profunda. Não, as advogadas já estavam. Já estavam. Notou-se que de facto ambas as partes já estavam fartas e a certa altura também as ideias eram muito repetidas por parte das. Como eu tinha dito, a própria juíza a certa altura estava muito exasperada com as não perguntas das advogadas dos anjos, é e a certa altura também eram muito repetidas os temas e já disse isso, a Joana já falou disso. Porque e quando os advogados fazem perguntas a testemunhas, foi quando a juíza interviu várias vezes, não devem expressar convicções ou sugestões, deve ser uma mera pergunta. Claro. Depois, curiosamente, fui relembrado de um caso que também levou a Joana Marques e o Daniel Leitão, marido da Joana, também humorista, e que com ela fez o Altos e Baixos há uns anos no Canal Q. Eles foram a tribunal por causa deste programa. O realizador Rui Goulart levou-os a tribunal e não tinha sido o primeiro processo do género relacionado com este programa dos Altos e Baixos, e o programa viria a terminar pelo facto do canal entender que era um formato suscetível de trazer este tipo de ação dos visados, porque basicamente a Joana Marques e o Daniel Leitão reagiam, faziam reacts, na altura em que ainda não existia bem este conceito, faziam reacts a vídeos. E o que aconteceu na altura é que o Canal Q, sendo um canal, uma estação com poucos fundos, percebeu que mesmo que fossem ganhando os processos que poderiam surgir deste programa em tribunal, os custos eram muito elevados para estar a correr o risco, e o programa acabou. Agora, de que forma é que isto se liga à atualidade? A meu ver, se a sentença não for esclarecedora de que piadas não são ilícitas, há aqui uma margem para que vários lesados do extremamente desagradável decidam colocar a Joana Marques, ou por exemplo o Daniel Leitão, em tribunal. Sim. E é certo que a Renascença não é o canal que tem mais fundos, mas uma enchente de processo, e já percebemos pelo que disseste, Afonso, que mesmo quando existe uma absolvição total, existem sempre custos associados que não são totalmente ressarcidos, não é? Quem é absolvido nunca consegue reaver o dinheiro completamente que investiu no ato processual. Isto pode levar a muito desgaste
por parte da Joana, por parte da Renascença, que resulte mesmo, quem sabe, no fim da rubrica, que acho que isso ninguém deseja. Sim, ninguém deseja. Até porque há aqui esta decisão até pode ter. Já esta decisão, não falámos nisso, mas ainda vamos muito a tempo de o dizer, pelo valor, por terem pedido mais de 1 milhão, os tais 1 milhão e 100 mil euros, esta decisão, a de setembro, não vai ser a última. Pode haver aqui uma hipótese de recurso e aqui com o recurso pode-se criar há aqui uma fonte de direito, ou seja, Achas que o mais provável é um recurso caso haja absolvição? Sendo que alçada o valor para haver recurso a ação ser um valor superior a 5 mil euros. Isto é bastante superior. Parece ser bastante superior e parece que de facto há margem quanto a isso, se as advogadas considerarem que a sentença de alguma forma fez uma interpretação errónea dos 200 vezes superior, exatamente. Portanto, sim, não deixa dúvidas de que quanto ao valor, sim, teremos sempre a hipótese de recurso. Os argumentos a utilizar, isso aí só depois da sentença é que podemos de alguma forma saber como é que poderão eventualmente fazer. Mas achas que é o mais provável? Caso haja uma absolvição, tendo em conta o valor, que eles avancem? Sim, não há de ser o valor que os vai deter e, portanto, sendo Já que vieram até aqui, não é? Sim, já que vieram até aqui, podem de facto fazer o recurso. Este recurso, e caso isto seja desfavorável para a Joana, por outro lado, e aquilo que tu estavas a dizer é que começa a haver uma sensação no tribunal que, de facto, os humoristas e a liberdade de expressão têm alguns limites quando afeta os direitos de personalidade de terceiros. E, portanto, o que aqui poderíamos assistir, caso a Joana seja condenada, de facto, e as consequências disso é que os tribunais restringem um pouco a liberdade de expressão, que é uma derrota para todos. Mas uma condenação neste caso, da Joana, não significa que num caso futuro o tribunal delibere da mesma forma, certo? Sim. Pode ir contra esta decisão. Pode ir contra esta decisão. Pois essa decisão também pode ser... Mas abre margem para, se aqueles conseguiram, eu também vou conseguir. Claro. Vários lesados do extremamente desagradável poderão também sentir-se de alguma forma valida. A sua ofensa sente-se mais validada e juridicamente. Exatamente, e já sabem juridicamente. E sabem qual o caminho a percorrer para ter um processo que vá ao encontro do que eles pretendem, não é? Que chega ao fim que eles ambicionam. Sim, exatamente. Mas achas que o mais provável é que a Joana seja absolvida? Pelo que viste em tribunal, pelo que tiveste a ler também? Pelo que os tribunais têm entendido em tribunal até ao momento, nada diz que a Joana vai ser condenada. O que temos aqui são várias absolvições. O Diogo Batáguas não chegou de facto a ir a tribunal. Foi decidido na providência cautelar não dar razão a David Carreira e, portanto, o caso morreu logo aí. Mas, mais uma vez, o humorista saiu por cima. E todos os tribunais têm entendido dessa forma, portanto... Nada em querer que possa ser decidido o contrário, mas acho que a juíza terá um verão quente e para analisar muito. Eu acho que ela já pensou. Mas no final, até estávamos a sair em conversa com o Cláudio Almeida, encontrámos-lo lá, colega da Joana, no Isto é Gozar com quem trabalha e também na Renascença. Surgiu por parte do Cláudio um bom resumo do dia e do descalabro que, na minha opinião, foi a defesa dos anjos, e passo a citá-lo. Ocorreu um milagre da multiplicação dos egos. Eram 2 e passaram a 4. Ou seja, os egos dos irmãos Rosados estavam em causa no início deste processo, que fizeram com que levam-se muito a sério e, portanto, quiseram ir até às últimas consequências por causa de uma piada. As advogadas também sofreram danos no seu ego. Até especialmente notou-se a partir do testemunho de Ricardo Araújo Pereira. Foram ficando cada vez mais incomodadas. As alegações finais foram claramente mais emocionais do que jurídicas. Também foi algo ressalvado pela defesa, pelos advogados da Joana Marques. Sim, é normal que o advogado, quando representa um cliente, tome as suas dores, as dores do cliente como suas. Certo. Portanto, também há algum profissionalismo em tomar essas dores. Exatamente, e aqui notou-se claramente que tomaram também as dores dos anjos como sua. E é legítimo. É legítimo que sim, e profissionalmente nada a apontar quando assim é. Pronto. O conteúdo das alegações foi os argumentos utilizados e optaram por esta via. Pronto. Este caso
acaba também por ser amplamente, e como tu já tinhas referido, ter sido difundido, que foi aquilo que os advogados das Marques não queriam, acaba por levar a que seja muito mais falado. É que não posso também deixar de fazer aqui um apontamento à postura das pessoas que estavam na sala. E já agora, hoje, ou seja, estamos a gravar à noite, no dia em que aconteceu o quarto dia, estavam mais pessoas até do que no terceiro dia. Sim, a quarta, sim, nós não tivemos nas duas primeiras, eu não tive. Exato, eu também não, eu estava de férias. Eu tinha impedimentos profissionais, sim, exatamente. Mas aquilo que se pôde assistir é que de facto cada vez um maior aumento. A sala hoje estava cheia, houve pessoas a ficar de pé, sim, contra a vontade do funcionário judicial. Sim, que de facto também tem que se dizer que foi bastante profissional ao longo de todo o julgamento. Certo. E portanto, o que se pôde ver hoje de manhã foi algo lamentável. Acabou por ser quase o comportamento das pessoas, digo. Sim, o público estava quase a assistir a um reality show ao vivo e esquecendo-se que de facto estava perante um órgão de soberania. E enquanto advogado não posso deixar de dizer. E algumas pessoas mandavam algumas bocas até, que algo quase de estádio de futebol. Sim, havia ali o treinador de bancada. Exato, não foi muito bonito. Não foi bonito. E mesmo que discordemos, eu no meu caso discordo completamente das alegações dos anjos, apesar de tudo merecem um julgamento respeitoso. E acima de tudo temos de pensar que quando entramos num tribunal estamos a entrar num órgão de soberania do Estado. E portanto, este tipo de comportamentos não é adequado, e não podemos deixar de esquecer, não nos podemos esquecer que está perante nós uma juíza. Exato. Estão pessoas que se sentem magoadas e portanto foram para isso e não estão a reagir a um vídeo do Jorge Capinha no TikTok. Exato. Há aqui uma coisa diferente, há uma situação totalmente diferente e que merece respeito, e portanto não posso deixar de apontar a isso quando se fala nas audiências serem. E se acreditamos no Estado de Direito, acreditamos que os argumentos que às vezes nos causam ficar mais emocionais quando são ditos em tribunal, que aqueles de que discordamos mesmo a sério, vão ser rebatidos pelo outro lado em tribunal, e isso é que faz sentido, não é estarmos ali a poupar quase. A poupar, sim, até porque o que aqui está em causa é a prova que está a ser feita à nossa frente, está a ser produzida. Exato. Não é um comedy show. A sala de audiências não é um comedy show. Apesar de muitas coisas engraçadas terem sido ditas, não se deve transformar aquilo num comedy club. Afonso, muito obrigado por teres vindo recapitular o que aconteceu neste quarto dia. Portanto, vamos esperar pelo resultado deste julgamento. Saberemos, é expectável que a sentença já esteja disponível em setembro. Voltaremos numa também nova temporada do Humor à Primeira Vista. Este é o último episódio. Acabamos, acho que com um tema forte desta temporada. Vamos fazer umas férias, mas estejam atentos, em agosto é provável que andemos por aí. Há também o Mockfest, é uma novidade interessante em agosto, mas vamos agora estar um pouco de férias, tal como os tribunais, e voltamos em setembro, assim que seja pertinente, também com algumas novidades relativamente ao Humor à Primeira Vista. Estejam atentos. Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu, Gustavo. Enquanto ouvinte passar para este lado, e pronto, continua o bom trabalho, que eu continuo a ser um ouvinte assíduo deste podcast. Obrigado, Afonso. O Afonso Pimenta está no TikTok em Afonso Pimenta 3, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são de Nuno Fox, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta a seguir às férias judiciais também. Até lá, obrigado, Afonso. Obrigado.